Eu recebi por direct uma pergunta muito interessante, foi a seguinte: Fábio, eu treinei a parte da frente da coxa ontem, hoje eu quero treinar glúteo, vou descansar um dia e vou fazer posterior de coxa. Posso fazer? Eu já vou responder essa pergunta aqui para todo mundo, que é bem interessante. Espera um pouquinho aqui. Pessoal, então a pergunta foi a seguinte: treinei a parte da frente da coxa ontem, hoje quero fazer glúteo, vou descansar um dia e vou treinar posterior de coxa. Posso fazer? Posso fazer? Pode. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Depois que Deus deu o livre-arbítrio pra gente, a gente pode fazer qualquer coisa, mas vai ter um custo depois. Para responder essa pergunta, existem dois fatores principais: biomecânica do movimento e fisiologia. O que é a biomecânica do movimento? É o estudo do movimento. Então, alguns cientistas, alguns pesquisadores estudaram cada movimento humano. De acordo com a biomecânica, todos os movimentos que têm flexão de quadril trabalham um pouco do glúteo, às vezes em maior intensidade, às vezes em menor intensidade, mas eles trabalham o glúteo. O que movimento, que exercício que tem flexão de quadril? Vamos lá: agachamento, leg press, passada, afundo, avanço e terra. A única máquina que não tem flexão de quadril e trabalha a parte da frente da coxa, o quadríceps, é a cadeira extensora, é a única. Todos os outros exercícios da frente da coxa trabalham a flexão de quadril. Por que eu estou falando da flexão de quadril? Glúteo, basicamente, é flexão de quadril. Quando você vai fazer um glúteo 4 apoios com caneleira, tem flexão de quadril. Quando você está fazendo um glúteo no cabo, de pé, tem flexão de quadril. Então, se você fez ontem a parte da frente da coxa, você fez flexão de quadril. Se hoje você vai fazer glúteo, é pura flexão de quadril. Aí o posterior de coxa, todos os exercícios que tem flexão de quadril vão trabalhar um pouquinho a parte posterior da coxa. Eles vão cansar um pouquinho a parte de trás da perna, o posterior de coxa. Então, assim, a gente pensando pela biomecânica o tempo inteiro, quando tem flexão de quadril, tem glúteo trabalhando também, às vezes em maior intensidade, às vezes em menos. Por exemplo, a passada. Se você colocar muita força no calcanhar, você consegue atingir muito a musculatura do glúteo. Cansa a musculatura do glúteo. E aí não faz sentido você treinar no dia seguinte. Mas tudo bem, você tirou a passada, agachamento. Agachamento trabalha bastante glúteo. Você vai treinar no dia seguinte glúteo? Isso é uma coisa para se pensar. Bom, a gente analisou os movimentos que fazem a flexão de quadril, onde entra o músculo do glúteo, e a parte da fisiologia, que é a parte que estuda as estruturas moles e as estruturas duras. E estruturas duras são as mais difíceis de recuperar caso haja uma lesão: ligamento, tendão e cartilagem. Teve uma lesão num desses três aqui, é no mínimo um mês sem treinar, um mês parado. Então a gente tem que analisar as estruturas moles. O músculo é uma estrutura mole, o ligamento é uma estrutura mole. Então, quando a gente lesiona essas estruturas, essa é a parte da fisiologia, né? Quando a gente lesiona, a gente fica sem treinar. Outra coisa para ser pensada na fisiologia: tempo de recuperação entre um estímulo e outro, entre um exercício e outro. Ou seja, quando você dá um estímulo no músculo, ele leva de 48 a 72 horas para se recuperar, podendo chegar a 4 dias também, que é aquela dorzinha pós-treino que você fica sentindo no posterior de coxa, você fica tocando, você fala, não tá bom para treinar ainda. Então, quando você monta uma sequência de treinos ou de exercícios, você tem que pensar também no tempo de recuperação que isso vai ter. Por que a gente está preocupado com o tempo de recuperação? Porque ou você quer tônus, ou você quer hipertrofia, e no final das contas você quer um músculo mais bonito, ou um músculo mais forte, um músculo maior, ou um músculo mais resistente. Para ter esse benefício do treinamento, antes você precisa ter o descanso. Você dá o estímulo, ele sofre. Lembrando também, o treinamento ele gera microlesões, é uma microinflamação muscular. O músculo, se defendendo dessa microinflamação, ele cria uma resistência ou ele cria um volume maior. Então, o descanso nada mais é que o reparo da célula, o reparo muscular. É isso que a gente tem que pensar na montagem de treino. Então, respondendo à pergunta, treinar perna 3 vezes na semana com intervalos curtos é interessante? Não é interessante. Seria interessante numa situação hipotética onde você fosse viajar e ficaria 1 semana, 20 dias sem treinar.
E aí você não tem dor nenhuma, e você não treinou muito perna na semana passada. Então assim, tem muitas variáveis que fariam que sim, você poderia treinar. Quais exercícios você vai escolher? O feedback que você vai dar para o seu professor, hoje minha perna está doendo na parte de trás. Então a montagem de treino tem muito de experiência do professor, experiência do aluno e tempo de recuperação. Se você tem esse tempo de recuperação para dar 3 estímulos na semana. Se você não tem tudo isso junto, uma pessoa te orientando do lado, eu não recomendo fazer treino de perna 3 vezes por semana. Pessoal, espero ter respondido a essa dúvida. Eu respondi para a seguidora por direct, mas que fique de alerta, que sirva de alerta que treinar perna 3 vezes por semana não é uma boa ideia. É bem difícil você conseguir fazer com que isso tenha um ganho, tenha benefícios para você depois desses treinos. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Dá um curtir aqui. Quer ver depois? Dá uma salvadinha aqui na bandeirinha de festa junina e a gente se vê no próximo. Bom treino de perna para vocês e bom descanso.